10 horas e 2 minutos, de volta com o Assembleia Notícias, aqui pela Rádio Assembleia 93.9 FM. Lembrando que nós estamos ao vivo também na internet. Você nos assiste pelo YouTube, no canal alap.oficial, pelo Facebook, na página da Assembleia Legislativa do Amapá, e você nos ouve no portal al.ap.leg.br. Você pode acompanhar então a programação da Rádio Assembleia. Quinta-feira, hoje, 28 de novembro de 2024. A gente recebe aqui no estúdio da Rádio Assembleia a professora Aline Brito, ela que vai falar sobre um projeto que busca ampliar esse conceito de educação física, e é o projeto cultural, é o projeto Cultura Corporal na Formação Integral. Esse projeto começa lá pela Escola Estadual Irineu da Gama Paz, ali no bairro Congoche, zona sul de Macapá. E conversando há pouco com ela aqui nos bastidores, é um assunto bem interessante porque faz a gente compreender melhor essa percepção, esse conceito sobre educação física. E para a gente que vinha já na nossa geração aí da década de 1970, 80, não entregando a idade, mas na nossa época a gente tinha uma percepção diferente sobre esse conceito de educação física. É claro que estudos, pesquisas vêm mudando essa realidade que precisa ser implementada. Professora, bom dia, seja bem-vinda ao Assembleia Notícias. Bom dia, é um prazer estar aqui, poder usar desse equipamento de diálogo com a comunidade para desmistificar alguns paradigmas que se estabeleceram sobre esse componente. Pois é, né? E como é que começou, qual foi o start, a virada de chave para que a gente pudesse, então, repensar esse conceito sobre a educação física, professora? Nos anos de 2003, houve um movimento que começou na Universidade Federal da Bahia, em que surgiu o coletivo de autores, onde eles traçavam novas metodologias. E com a dicotomia do curso, que deixou de ser uma licenciatura plena e passou a ser licenciatura e um outro curso bacharelado, os viés educacionais afloraram muito mais em detrimento de outros componentes que eram muito mais priorizados quando era licenciatura plena, né? Por exemplo, as disciplinas biológicas eram muito mais enfatizadas no curso. Eu sou do curso de Educação Física, do primeiro curso de Educação Física da Universidade Federal do Pará. Então, assim, nos anos 2000, era ainda unificado, né? Então, eu pude ter as duas vivências. Tanto é que a formação levou 4 anos, né? E com a separação, esse tempo de curso diminuiu também. Quando a gente fala em educação física nas escolas, logo a gente pensa em prática esportiva. E não é bem assim, né? Como você disse há pouco, o aluno, ele sempre vai ser um aluno, ele não é um atleta. E o professor de educação física, ele sempre vai ser um professor, ele não vai ser um treinador. Queria que você explicasse melhor pra gente esses conceitos, o papel de cada um dentro desse processo. Quando a gente fala de competências e habilidades, a gente precisa entender que a escola é um espaço de formação cidadã, de emancipação daquele indivíduo para interagir na sociedade. Então, a partir desse olhar mais educacional, a gente entende que o aluno ele está ali para ter várias vivências, inclusive as vivências corporais desportivas também fazem parte desse processo, mas ele não vai ser um atleta. Porque para ser um atleta existe todo um aparato específico. Existe uma equipe multiprofissional que vai poder atuar a performance daquele atleta. O aluno não. Ele tem vários componentes curriculares que dialogam na matriz curricular e que fazem ele entender melhor e ser chave de leitura de mundo. Né? Então, ele não vai ter essa performance de atleta. É possível encontrar algum aluno que tenha esse potencial atlético na escola? Sim, é muito possível. E natural, né? Mas aí o que acontece? Esse professor, quando ele identifica essa potencialidade, ele encaminha para secretarias responsáveis. No caso, a Secretaria de Esporte e Lazer. Pois é, era exatamente esse ponto que eu queria tocar, né? É até um processo natural que dentro de uma atividade esportiva, um ou outro aluno, nesse caso o aluno atleta, se destaque. E Sim. Aí qual é o papel do professor de educação física nesse momento? A partir do momento que ele identifica esse aluno com esse potencial, com essa vocação, com esse talento diferenciado, qual é o papel dele? Como ele deve agir para ajudar
aquele aluno atleta que de repente sonha em ser um atleta de ponta? Existem duas perspectivas, né? A como eu gostaria que fosse Sim. e a que realmente é. Bem, quando a gente descobre essas potencialidades, a gente tem que encaminhar, seja através de ofício, encaminhando aquele aluno, aquela potencialidade que foi descoberta. Isso seria incrível se realmente transcendesse as minhas utopias, né? Mas, na realidade, a gente comunica o pai, o responsável daquele aluno, e aí ele fica sobre responsabilidade desse pai, se ele vai ou não levar até a CEDEL, se a CEDEL vai ou não ter vaga para aquele aluno, e assim vai. Interessante essa abordagem sobre a importância e o papel da atividade esportiva dentro das escolas, porque é comum a gente ver atletas de ponta, atletas renomados, que não priorizaram os estudos. E eles não podem, nesse caso, servir de exemplo para as nossas crianças, para os nossos jovens, porque essa é uma realidade que não vai alcançar a todos. Aliás, vai alcançar poucos, inclusive, né? Às vezes nem 1%. Então, a prioridade deve ser o processo educacional, não o esporte em detrimento da educação, né, professora? Não, com certeza. Eu diria que a gente vive uma carência de ídolos no âmbito esportivo. Porque, para mim, ídolo é aquele que ele dá exemplo dentro e fora de campo. Sim. Ou de quadra, seja de qual esporte praticar. E a escola é uma formação ontológica, ela veio para poder fazer com que esse aluno reflita sobre suas potencialidades e a sua interação com o meio ambiente, de uma maneira muito mais abrangente do que a gente imagina ou supunha. Porque apesar de ter os conhecimentos ali, os componentes curriculares, para dialogarem entre si, muitas vezes nem esses componentes conseguem atender essa necessidade da interdisciplinariedade ou transdisciplinariedade. Tá certo. Bom, e o projeto Cultura Corporal na Formação Integral, ele faz essa abordagem, né, que a atividade física é muito mais que prática esportiva. E aí a gente inclui, por exemplo, a dança, a gente inclui outras expressões corporais também. Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse projeto, de que forma ele começa a ser desenvolvido e qual é a expectativa em termos de resultados e até a expansão dele, professora? A gente entende que as nossas escolas públicas existem muitas pessoas cheias de talento e que às vezes faltam oportunidades, em diversos sentidos, na poesia, na escrita, na oratória, né, e nas manifestações da linguagem corporal. E aí a ideia veio da gente justamente quebrar, romper alguns paradigmas que se estabeleceram hegemonicamente na origem do curso. Para quem não sabe, a educação física surgiu no período da ditadura militar, né, com o objetivo de manter o corpo saudável, para gerar soldados fortes, para defender a nação, né? Ainda bem naquela concepção da Grécia Antiga, da Roma Antiga, e com essa filosofia platonista que separa o corpo da mente. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar esse componente como um agente transformador que interage com esse meio e que pode desenvolver potencialidades múltiplas, a gente começa a estudar autores que começam a falar mais sobre educação, filosofia, sociologia, para poder interagir melhor com esse corpo, né? Porque a gente fala assim, qual é o objeto de estudo da educação física? É o corpo, Sim, em movimento, por isso cultura corporal. E às vezes a gente não entende que o cérebro é corpo e que o pensar é movimento. Sim. Né? Então, poder falar sobre dança é poder, ele não vai sair um Mikhail Baryshnikov da escola, ele não vai sair um bailarino, ele vai sair alguém que vai conseguir ter consciência corporal para se comportar melhor no seu ambiente de trabalho, para saber prevenir certas doenças, para saber se expressar e se comunicar, porque a gente sabe que a linguagem não verbal, ela diz muito mais do que até mesmo a própria linguagem verbal. Pois é, aliás, no próprio processo de comunicação, a linguagem corporal diz muito, né, professora? Assim, a gente às vezes fica meio travado aqui, meio... A gente está se comunicando por figurinhas Sim, no WhatsApp. Verdade. O que são as figurinhas? São figuras de linguagem, né? Então, são recortes da representação corporal. Eu tô triste, eu mando uma carinha triste, né? Então, Sim, eu tô amando uma carinha com um coraçãozinho. Então, isso são expressões corporais que estão intrínsecas na linguagem corporal, que é um conteúdo da educação física. bacana. Bom, e vocês, inclusive, elaboraram aqui algumas atividades propostas para esse projeto. E a gente tem jogos
cooperativos criativos, ou seja, vocês vão adaptar, inclusive, algumas modalidades, integrar modalidades, como é que funciona? Olha, segundo o autor Francisco Caparrós, existe o esporte da escola e o esporte na escola. O esporte na escola é aquele que nós já conhecemos, que foi produzido pelas federações, que tem regras próprias e universais, né? E que às vezes são utilizados dentro do ambiente escolar. O esporte da escola é aquele que os alunos constroem suas próprias regras, onde ele inventa o nome da atividade, onde ele vai modificando de acordo com a sua realidade. Então eu digo que esse sim é o verdadeiro esporte da escola. Porque exige ali um trabalho coletivo, né? De comum acordo, então envolve todo um debate acerca do tema para poder chegarmos a um produto final, a um determinado jogo específico. E isso é mente também, né? Sim, porque desenvolve totalmente, ali a criatividade totalmente. dos alunos também, dos professores, enfim. E eu sempre lembro, quando a gente fala de modalidades bem específicas assim, dos jogos indígenas. Eu fui cobrir os jogos indígenas e eu fiquei impressionado com as modalidades esportivas que eles têm e modalidades que só eles conseguem praticar. De força, resistência, as lutas que eles têm também. Então, assim, por exemplo, até o próprio maculelê, que a gente conhece como algo especificamente da África, né, vamos assim dizer, originário ali da capoeira, ele é afro-indígena, né, porque tinha uma pessoa negra na tribo que ficou responsável de defender mulheres e crianças enquanto os indígenas foram caçar e conseguiu, através de um pedaço de pau, travar uma luta com mais de 10 pessoas e salvar toda a tribo, né, essa é a mística do maculelê. Sim. Então, imagina, a potencialidade regional que nós temos sobre isso, de refletir sobre as nossas próprias culturas, valorizando o que é nosso. Porque a gente tende o tempo inteiro a achar que o que é bom vem de fora, né? E às vezes a riqueza está aqui mesmo. É a chamada síndrome do vira-lata, né? Sim. Aquela coisa eurocêntrica, né? Sim. E vocês propõem, inclusive, a produção de documentários, peças de teatro. Então, assim, quando a gente olha para o teatro é a essência da expressão corporal, né, professora? E a produção de documentário, ela mexe muito com a criatividade, com a interpretação, desde a produção do roteiro, o pensar no roteiro, na história, a captação desse material, a interpretação, de fato, do roteiro. Então, assim, são propostas bem interessantes que quando a gente passa a observar melhor essas propostas, a gente percebe que elas buscam, de fato, o desenvolvimento dessa questão da expressão corporal, o desenvolvimento da mente, ou seja, corpo não é só do pescoço para baixo. A cabeça também faz parte, né? Sim, inclusive nós tivemos várias produções de curta-metragens. Eu gosto de usar muito audiovisual nas minhas aulas. Então, assim, eu estimulei os alunos a construir roteiros e a produzir um vídeo de 1 a 3 minutos feito com um telefone. Então, eles usaram a expressão corporal, o teatro, o roteiro, a escrita, para poder produzir. E esses filminhos estão sendo exibidos agora nesse processo. E durante as atividades que estão acontecendo na escola, também está sendo construído um documentário que fala sobre o que te marcou na educação física. E os alunos estão dando vários depoimentos sobre os aprendizados durante o ano letivo. E você dá aula só na Irineu da Gama Paz hoje? Sim, hoje sim, né? Eu trabalhei 6 anos na universidade e hoje eu estou exclusivamente para a Escola Estadual Irineu da Gama Paz. Como é que você tem trabalhado aí junto com os outros colegas dessa área? É muito incrível a sintonia da equipe, a sintonia da nossa equipe, porque às vezes aqui eu estou falando sobre uma crítica ao esporte, sobre a corrupção dentro do esporte, e a gente pega um professor de história falando sobre a mesma temática em um outro âmbito. Porque transdisciplinaridade e interdisciplinaridade é isso, é esse diálogo constante. A gente ainda não sentou para planejar junto, mas incrivelmente a sintonia é tão forte que os assuntos acabam dialogando entre si. E agora a gente tem uma outra realidade também, né? Que são os esportes, né? Os esportes eletrônicos também. Sim. Que deixaram de ser aquele problema lá que muitas vezes os pais, principalmente, viam como um problema o filho ficar ali viciado no videogame, e isso virou uma modalidade esportiva com campeonatos, com regras, com premiações milionárias, né? E que isso também tem um olhar agora mais profissional também, e que desenvolve principalmente a questão da mente, né? Eu acho que a gente tem que ser aquele do seu tempo. O tempo nosso é agora, né? E independente se nós estamos da década de 70, né? Que eu também sou de 70. Mas assim,
é necessário a gente entender a nossa história. Então, eu sempre falo para os meus alunos, antes de nós estarmos com o touchscreen sobre as mãos, é necessário que a gente entenda melhor nosso corpo, como ele funciona, e valorizar os jogos tradicionais. Cabo de guerra, ciranda, pular corda, tudo isso ele vai nos ajudar a entender melhor o corpo para que ele possa ser muito melhor a usar um computador na palma da mão, né? Mas sem negligenciar as tecnologias, porque elas são fundamentais e é irreversível. Nós não vamos mais voltar atrás no tempo, né? Ninguém vai voltar aqui a escrever na areia, que foi a primeira tecnologia que existiu, foi escrever com o dedo na areia. Né? Hoje a gente escreve até no ar e isso já é processado nas mídias. Pois é, né? É a nossa inteligência artificial aí que cada vez mais presente no nosso mundo. Professora, a abertura do projeto como foi ontem, isso? Isso, ontem nós fizemos a abertura oficial e já teve 3 rodadas de xadrez, né? Inclusive o número de pessoas praticantes de xadrez na nossa escola é incrível, que além de ser um jogo que é lúdico, é divertido, exige conhecimento matemático, espaço temporal, né? Então, assim, desenvolve o intelecto, é maravilhoso. Então, nós tivemos 40 alunos disputando rodadas de xadrez ontem, e a composição da mesa, entoar os hinos nacionais do estado, e já começamos com o cabo de guerra, né? E foi maravilhoso ver a ludicidade dos nossos alunos, que são alunos de periferia. É preciso a gente ressaltar que existe uma diferença entre as escolas do estado, né? São mais de 200 escolas que nós temos pelo estado, e as escolas que são em bairros mais periféricos, em lugares de vulnerabilidade, elas são muito mais carentes de cultura e lazer. Então, as nossas escolas precisam de um olhar especial, principalmente dos nossos representantes, né? Não sei se através da LOA é possível garantir um recursinho a mais aí para a educação, para que a gente possa desenvolver, porque é muito complicado, não dá para fazer educação só com amor. A gente está fazendo educação com amor há muito tempo, sabe? Sim. A gente precisa de estrutura. Eu tô com voz hoje porque eu me poupei demais, mas ontem nós não tínhamos caixa de som nem microfone para poder dirigir quase 1000 alunos. Né? Imagina essa dificuldade. Então, tudo foi pensado com muito amor, mas ainda precisamos de administradores à frente das nossas escolas que tenham não só uma visão humana, mas uma visão administrativa. Porque quando isso não acontece, existe a falta de prestação de contas, recursos bloqueados, e isso dificulta o ensino e a aprendizagem. É verdade. E qualquer investimento em educação, certamente não há nenhum tipo de arrependimento. O recurso bem aplicado na área da educação, ele tem um retorno fantástico para o Estado, para a cidade, para o Estado, para o país. O olhar educação é investimento, não é gasto. É verdade, é verdade. E acabou aquela história de que é investimento para o futuro, que não é o presente. É agora. É o presente, é o agora mesmo. Professora, obrigado pela entrevista, parabéns pelo projeto, muito bom falar a respeito desse tema. É um assunto que, para mim, também chegou como novidade, mas quando a gente começa a conversar, a abrir a mente, a gente percebe de fato que as coisas vão se conectando cada vez mais e a gente precisa se adequar a essas novas realidades. Sejam os estudantes, os pais, os professores, os profissionais da área de educação física, os gestores, enfim, todo mundo envolvido nesse processo, porque a gente está em constante mudança. E estudar, né? Estudar, porque o que eu vejo às vezes são profissionais recém-formados, mas que ainda têm um fazer pedagógico bem voltado para o período platonista, né? Então vamos evoluir, ter um olhar mais marxiano, hegeliano sobre essas práticas que vão fazer toda a diferença na formação desses indivíduos. Tá certo. Obrigado pela entrevista, tenha um ótimo dia. Eu que agradeço. É isso, gente. Conversamos com a professora Aline Brito, ela que veio falar sobre o projeto Cultura Corporal na Formação Integral. Você que chegou agora no finzinho da